Você já parou para pensar nas consequências invisíveis do carnaval? Agora que a festa passou, talvez você sinta algo diferente, um vazio, uma inquietação. Isso não é por acaso. Padre Pio nos alertava sobre os perigos das distrações mundanas e como elas podem afastar nossa alma de Deus sem que percebamos. O carnaval é apresentado como um momento de alegria e diversão, mas o que acontece no plano espiritual? O que ninguém te conta é que certas experiências podem deixar marcas profundas na alma. E se houver um impacto invisível que você precisa conhecer? Neste vídeo, vamos revelar como o carnaval pode afetar sua vida espiritual e, mais importante, como você pode restaurar sua conexão com Deus. Fique até o final, pois o que você vai descobrir pode transformar seu caminho. Muitos enxergam o carnaval apenas como uma festa cultural, um momento de descontração e diversão. Mas você já se perguntou o que está por trás de toda essa celebração? Além do brilho e da euforia, existe uma dimensão espiritual que poucos percebem. O ser humano é corpo e alma, e tudo o que fazemos no mundo material reflete na nossa vida espiritual. O problema é que, em meio às distrações e excessos, muitos acabam abrindo mão de valores essenciais e se afastando daquilo que realmente importa. Padre Pio sempre alertava sobre os perigos de se perder nas seduções do mundo. Ele dizia que quando nos entregamos demais às festas, muitas vezes não percebemos que estamos deixando uma porta aberta para influências que podem nos distanciar de Deus. Vamos refletir sobre isso. Quantas pessoas, durante o carnaval, deixam de rezar, de ir à missa, de se lembrar de Deus? Quantas se entregam a comportamentos que normalmente evitariam? O que parece inofensivo pode, na verdade, ser o início de uma jornada de afastamento espiritual. O carnaval não é apenas uma festa, é um período em que muitas almas se perdem, e os efeitos podem ser sentidos por muito tempo depois que a festa acaba. Mas como exatamente isso acontece? No próximo segmento, vamos entender os perigos espirituais que essa celebração pode trazer e como reconhecer seus efeitos na vida da alma. Agora que entendemos que o carnaval vai além da festa e toca profundamente nossa espiritualidade, vamos falar sobre os perigos espirituais que ele pode trazer. Muitas vezes, nos deixamos levar pela atmosfera festiva e não percebemos o que acontece no plano invisível. Durante o carnaval, há uma intensificação de comportamentos que podem nos afastar de Deus, a supervalorização do prazer, os excessos, a permissividade. Tudo isso pode parecer inofensivo no momento, mas a verdade é que cada escolha deixa uma marca na alma. Padre Pio alertava que, quando nos envolvemos em ambientes de pecado, abrimos brechas espirituais. Isso significa que podemos atrair influências negativas que nos acompanham mesmo depois que a festa termina. Quantas pessoas, após o carnaval, se sentem vazias, desanimadas, com dificuldades de voltar à sua rotina espiritual? Isso não é coincidência. A perda da consciência espiritual, quando nos entregamos a excessos, nosso coração se endurece e deixamos de perceber a voz de Deus. O que antes nos causava arrependimento passa a ser visto como normal. O envolvimento com energias negativas. Muitas festas e celebrações durante o carnaval têm elementos que promovem energias espirituais densas. A história mostra que essa é uma época de abertura para influências espirituais que podem nos afetar. O afastamento dos sacramentos. Muitas pessoas deixam de frequentar a igreja, de rezar e de manter sua vida de oração. Essa distância enfraquece a alma e a torna mais vulnerável a tentações futuras. As consequências psicológicas e emocionais. O que parece diversão momentânea muitas vezes resulta em arrependimento, tristeza e vazio. Isso pode afetar a autoestima e até a saúde emocional das pessoas. Não se trata de demonizar o carnaval, mas de reconhecer que ele traz desafios para a vida espiritual. Agora que sabemos dos riscos, a questão é: como nos proteger e restaurar nossa relação com Deus? Vamos abordar as soluções e os caminhos para fortalecer nossa alma após esse período. Se você sente que, de alguma forma, foi afetado espiritualmente durante o carnaval, saiba que nunca é tarde para recomeçar. Deus está sempre pronto para nos acolher e nos fortalecer. Mas como podemos restaurar nossa vida espiritual e evitar que essas influências negativas permaneçam em nossa jornada? Primeiro, é fundamental reconhecer a necessidade da reconciliação com Deus.
A confissão é um sacramento poderoso que nos purifica e nos devolve a graça divina. Padre Pio sempre enfatizou a importância de uma confissão sincera e frequente para manter a alma protegida. Além disso, a oração precisa se tornar um pilar da sua rotina. Rezar diariamente nos fortalece contra as tentações e nos aproxima de Deus. Vamos explorar práticas espirituais eficazes para fortalecer sua alma e garantir que você esteja preparado para evitar quedas futuras. A oração é a chave para restaurar nossa conexão com Deus, especialmente após períodos em que nos afastamos de sua presença. Padre Pio acreditava que a oração diária não apenas nos aproxima de Deus, mas também nos fortalece espiritualmente, nos capacitando a enfrentar as adversidades da vida. Quando rezamos com sinceridade, abrimos nosso coração e nossa mente para a ação de Deus em nossas vidas. Mas não basta orar apenas em momentos de aflição. Padre Pio nos ensinava a fazer da oração um hábito constante, pois ela é um escudo que nos protege de influências negativas. Se você sente que a euforia do carnaval afetou sua vida espiritual, comece a dedicar momentos do seu dia à oração. Não precisa ser nada elaborado, mas sim sincero e constante. A confissão, por sua vez, é o meio mais eficaz para restaurar a graça divina e livrar a alma das influências espirituais negativas que podem ter ficado após a festa. Quando nos confessamos, reconhecemos nossas falhas, nos arrependemos e pedimos perdão a Deus, restaurando nossa relação com Ele. Padre Pio sempre enfatizou que a confissão é um dos maiores instrumentos de cura espiritual, pois limpa nossa alma e nos permite recomeçar. Ele aconselhava que, mesmo quando não há pecados graves, a confissão deve ser frequente, pois ela mantém nossa alma pura e aberta para a graça divina. Agora que sabemos o quanto a oração e a confissão podem ser poderosas, é importante também voltar aos sacramentos, como a missa e a Eucaristia, que alimentam nossa alma e nos conectam de forma mais profunda com Deus. Voltar a frequentar a igreja com frequência é um passo essencial para restaurar sua vida espiritual. Neste capítulo, vamos explorar práticas que Padre Pio recomendava para fortalecer a alma e resistir às tentações. Além disso, vamos falar sobre a importância do jejum, que não só purifica o corpo, mas também o espírito, ajudando-nos a nos reconectar com a vontade divina. O jejum é uma prática espiritual profunda e poderosa, que muitos santos, como o Padre Pio, utilizavam como meio de purificação e fortalecimento espiritual. Não se trata apenas de abster-se de alimentos, mas de se afastar de tudo aquilo que nos prende ao materialismo e nos impede de nos conectar com Deus de maneira mais plena. Padre Pio sabia que o jejum não era apenas uma prática física, mas uma disciplina espiritual que purifica tanto o corpo quanto a alma. Quando nos privamos de algo que nos agrada, tornamo-nos mais sensíveis às necessidades espirituais e mais atentos à presença de Deus em nossas vidas. O jejum, em sua essência, é um meio de mortificar a carne e vencer as tentações, ajudando-nos a buscar o que é eterno, em vez do que é passageiro. Em momentos de fraqueza espiritual, como após o carnaval, o jejum pode ser uma forma de nos ajudar a reencontrar a serenidade e a paz interior. Ao jejuarmos, nos colocamos em uma posição de humildade diante de Deus, reconhecendo nossa dependência dele e nos preparando para receber suas graças. Padre Pio frequentemente recomendava o jejum como um método de purificação, especialmente durante os períodos de aridez espiritual. No entanto, é importante entender que o jejum não deve ser encarado como uma punição ou algo que deve ser feito de maneira forçada. Pelo contrário, ele deve ser realizado com um espírito de devoção, amor e desejo de crescer espiritualmente. Padre Pio enfatizava que o jejum deve ser feito com um coração sincero, sem orgulho ou vaidade, pois seu valor está na intenção pura com que o realizamos. A prática do jejum, além de purificar a alma, também nos ensina a disciplina e o autocontrole. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por desejos e tentações, o jejum nos ajuda a fortalecer nossa vontade e evitar que a carne se sobreponha ao espírito. Isso nos torna mais receptivos à ação de Deus em nossas vidas, permitindo que sua vontade prevaleça em nossos corações. Vamos refletir sobre como você pode incorporar o jejum na sua vida espiritual. Como um exercício diário, mesmo que modesto, o jejum pode ser uma poderosa ferramenta de transformação.
Vamos explorar diferentes formas de jejum, seja a abstenção de alimentos, de palavras fúteis, de vícios ou até mesmo de distrações, e como cada um desses atos pode fortalecer sua conexão com Deus e ajudar a restaurar a harmonia em sua vida. A verdadeira essência do jejum não está naquilo que deixamos de fazer, mas no que nos tornamos ao nos desprendermos do que nos separa de Deus. E com isso, no próximo capítulo, vamos abordar como viver com mais equilíbrio espiritual após o Carnaval, mantendo as práticas que renovam nossa alma e nos aproximam mais de Deus, sem perder de vista o que é realmente essencial para uma vida em plenitude. Após o tumulto do Carnaval, muitas pessoas se sentem desconectadas, como se algo tivesse sido perdido. Mas é possível restabelecer um equilíbrio espiritual, algo que vai além de simplesmente voltar à rotina. É necessário um esforço consciente para fortalecer a alma e manter-se em sintonia com Deus. Padre Pio nos ensina que, mesmo após momentos de afastamento, sempre há um caminho de volta. O primeiro passo para esse equilíbrio é cultivar uma vida espiritual constante, não só em momentos de necessidade, mas diariamente. A vida de oração deve ser uma prática contínua, não dependente apenas das situações externas. É importante reservar um tempo do seu dia para estar com Deus, em silêncio e em oração. Mesmo que sejam poucos minutos, esses momentos dedicados a Ele têm um impacto profundo em nossa vida espiritual. Além da oração, a leitura das Escrituras Sagradas é uma prática que nos ajuda a permanecer firmes na fé. Padre Pio recomendava a leitura diária da Bíblia, pois ela não apenas nos instrui, mas também alimenta a nossa alma. A palavra de Deus tem o poder de curar e iluminar os nossos caminhos, ajudando-nos a tomar decisões mais alinhadas com sua vontade. Em tempos de turbulência espiritual, a Bíblia serve como um guia seguro e reconfortante. Outro aspecto crucial para manter o equilíbrio espiritual após o Carnaval é a prática da caridade. Padre Pio dedicava grande parte de sua vida a ajudar os necessitados, não apenas em termos materiais, mas também espirituais. Ele acreditava que a verdadeira felicidade vem de servir aos outros, especialmente aos mais vulneráveis. Isso não significa que precisamos realizar grandes gestos, mas pequenos atos de bondade no cotidiano podem ter um impacto profundo em nossa vida espiritual. Quando praticamos a caridade, nos afastamos das tentações do egoísmo e da indiferença, fortalecendo nossa alma e nos aproximando mais de Deus. É igualmente importante a prática do silêncio. Em um mundo tão barulhento e cheio de distrações, o silêncio se torna uma necessidade espiritual. O silêncio nos permite ouvir a voz de Deus, refletir sobre nossas ações e sentir sua presença de maneira mais clara. Padre Pio enfatizava a importância de momentos de silêncio, pois é nesse espaço que podemos verdadeiramente encontrar paz e renovação. Além disso, a frequência aos sacramentos, especialmente a Eucaristia, é essencial. A missa é o centro da vida cristã, pois é nela que nos encontramos com o próprio Cristo. Padre Pio sabia do poder transformador da Eucaristia e aconselhava todos a participar regularmente da missa, mesmo quando se sentiam afastados ou desanimados. Ao receber o corpo e o sangue de Cristo, nos tornamos mais fortes e espiritualmente mais preparados para enfrentar as dificuldades da vida. O equilíbrio espiritual não significa ausência de dificuldades ou tentações, mas a capacidade de manter nossa fé firme em Deus, independentemente das circunstâncias. Ele nos oferece a paz que o mundo não pode dar, e é essa paz que devemos buscar em todos os momentos da vida. Neste capítulo, exploramos as maneiras de restaurar e manter o equilíbrio espiritual após o Carnaval. Agora, no próximo capítulo, vamos aprender como a meditação e a contemplação podem nos ajudar a aprofundar nossa conexão com Deus e a manter a serenidade diante dos desafios da vida cotidiana. Em meio ao turbilhão da vida cotidiana, é fácil nos perdermos em distrações e superficialidades. No entanto, a prática da meditação e da contemplação é um meio eficaz de voltar ao centro, reconectar-nos com Deus e alcançar uma profundidade espiritual que nos ajuda a viver com maior serenidade e propósito. Padre Pio sabia disso muito bem, e por isso dedicava momentos diários para meditar e contemplar a grandeza de Deus. A meditação cristã não é simplesmente uma técnica para relaxamento, mas uma forma de interiorizar a palavra de Deus, refletir sobre os seus mistérios e discernir sua vontade para nossas vidas. Ao meditar, criamos um espaço para que o Espírito Santo fale ao nosso coração e nos ajude a entender melhor nosso caminho. Durante a meditação,
nos afastamos do barulho exterior e nos abrimos para ouvir a voz suave e silenciosa de Deus. Padre Pio sempre destacava a importância da meditação diária. Para ele, esse momento era fundamental para encontrar a paz interior e resistir às tentações do mundo. Ele nos ensinava que, ao silenciarmos nossas mentes e focarmos em Deus, nos tornamos mais receptivos à sua graça. É durante esses momentos de profunda quietude que nossa fé pode ser renovada e fortalecida. A contemplação, por outro lado, é o passo além da meditação. Enquanto a meditação envolve reflexão e raciocínio sobre as verdades espirituais, a contemplação é a experiência de estar em presença direta de Deus, sem palavras ou pensamentos. Padre Pio acreditava que, em momentos de verdadeira contemplação, a alma se unia a Deus de maneira misteriosa, sentindo sua presença de forma mais intensa e transformadora. Na contemplação, não buscamos entender, mas simplesmente estar com Deus. A prática de contemplação e meditação não exige um ambiente perfeito ou uma técnica sofisticada, mas um coração disposto a buscar a presença de Deus. Não é necessário um longo tempo, até mesmo alguns minutos dedicados ao silêncio e à reflexão podem fazer uma grande diferença. O importante é que o coração esteja aberto e atento. Em nossa vida espiritual, especialmente após momentos de turbulência como o Carnaval, essas práticas se tornam ainda mais essenciais. Quando buscamos profundidade espiritual através da meditação e da contemplação, começamos a perceber a verdadeira beleza da vida cristã, não em seus aspectos exteriores, mas na intimidade com Deus. É nesse espaço de silêncio e interioridade que podemos experimentar a paz que transcende todo entendimento e a sabedoria que só vem do alto. Neste capítulo, exploramos como a meditação e a contemplação podem nos ajudar a aprofundar nossa conexão com Deus, restaurar nossa vida espiritual e encontrar equilíbrio após os desafios do Carnaval. No próximo capítulo, vamos discutir como a prática do perdão, tanto para os outros quanto para nós mesmos, é fundamental para a renovação da alma e para uma vida plena em Cristo. O perdão é uma das chaves mais poderosas para a renovação espiritual. Ele nos liberta do peso do rancor, da amargura e das mágoas, permitindo que a graça de Deus flua livremente em nossas vidas. Padre Pio sempre foi um grande defensor da prática do perdão, sabendo que a verdadeira paz só pode ser alcançada quando liberamos os sentimentos negativos que acumulamos em nosso coração. Mas, como perdoar verdadeiramente, especialmente quando somos profundamente feridos? O perdão cristão não é apenas uma ação externa, mas uma transformação interna. Quando perdoamos, não estamos apenas liberando os outros, mas também a nós mesmos, pois o rancor e a raiva nos aprisionam e nos impedem de crescer espiritualmente. Padre Pio ensinava que o perdão começa no coração, e é preciso permitir que o amor de Deus purifique nossas emoções. É uma escolha difícil, mas que traz grande libertação. Às vezes, o perdão se torna uma tarefa árdua, principalmente quando lidamos com mágoas profundas. Quando alguém nos fere de maneira significativa, é natural que a dor se instale. No entanto, se ficarmos apegados a essa dor, ela pode nos afastar de Deus e da paz interior. Padre Pio dizia que perdoar é mais para nossa alma do que para quem nos feriu, e ele tinha razão. O perdão nos permite dar o primeiro passo em direção à cura e à restauração da nossa espiritualidade. O perdão também está diretamente ligado ao perdão que Deus nos oferece. Em oração, podemos pedir a Deus que nos ajude a perdoar como Ele nos perdoa. Ao recebermos a absolvição divina, somos convidados a refletir esse perdão em nossas relações com os outros. Jesus nos ensina que devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, MT 18:22. Isso significa que o perdão não tem limites. Cada ato de perdão que fazemos é uma expressão do amor imenso e incondicional de Deus por nós. Além de perdoar aos outros, é essencial perdoar a nós mesmos. Muitas vezes, carregamos culpa e vergonha por nossas próprias falhas, impedindo-nos de crescer espiritualmente. Padre Pio nos ensina que Deus não deseja que carreguemos esses fardos, mas que os entreguemos a Ele, confiantes de sua misericórdia. O perdão a nós mesmos é uma maneira de nos abrir para a graça de Deus e permitir que Ele nos transforme. A prática do perdão também traz consigo um senso profundo de reconciliação com Deus. Quando perdoamos, restabelecemos nossa conexão com Ele, removendo os obstáculos que nos separam do seu amor.
O perdão nos reconcilia com a paz que só Ele pode dar, e nos ajuda a viver uma vida mais plena e mais verdadeira em Cristo. Neste capítulo, discutimos como o perdão, tanto aos outros quanto a nós mesmos, é fundamental para a renovação espiritual após momentos de afastamento, como o carnaval. Quando praticamos o perdão, nossa alma é curada e nossa vida espiritual é restaurada. No próximo capítulo, vamos explorar como a prática da gratidão pode ser um meio poderoso para fortalecer nossa relação com Deus e manter nossa paz interior. A gratidão é uma virtude que tem o poder de transformar profundamente nossa vida espiritual. Em meio às dificuldades e desafios da vida, muitas vezes nos concentramos mais nas nossas preocupações do que nas bênçãos que já recebemos. No entanto, a prática da gratidão tem a capacidade de mudar nossa perspectiva e nos aproximar mais de Deus, reconhecendo seu amor e sua providência em todas as circunstâncias. Padre Pio sempre foi um exemplo de gratidão, mesmo nos momentos de sofrimento e adversidade. Ele entendia que, mesmo nas dificuldades, havia sempre algo pelo qual agradecer a Deus. Para ele, a gratidão não era uma mera reação aos momentos felizes, mas uma atitude constante, que surgia do coração agradecido, reconhecendo que tudo o que temos é um presente divino. Ele costumava dizer: quando você tem o coração cheio de gratidão, o resto se encaixa. Esse ensinamento é profundamente transformador, pois nos ensina que, independentemente das circunstâncias, nossa atitude de gratidão pode nos conectar de maneira mais íntima com Deus. Mas o que significa ser verdadeiramente grato? Gratidão não se trata apenas de agradecer por bens materiais ou por bênçãos visíveis. Trata-se de reconhecer a presença constante de Deus em nossas vidas, mesmo nas situações difíceis. Quando praticamos a gratidão, somos capazes de ver a mão de Deus em todos os aspectos da nossa existência, desde os menores detalhes até as grandes realizações. E, ao fazer isso, nossa fé é fortalecida, pois percebemos que nada em nossa vida acontece por acaso. Uma das formas de cultivar a gratidão é através da oração. Ao orarmos com um coração agradecido, estamos reconhecendo o dom da vida e a fidelidade de Deus. Podemos começar o nosso dia com uma oração de agradecimento, simplesmente reconhecendo a beleza da criação, as oportunidades que recebemos e até os desafios que nos ensinam lições importantes. Padre Pio nos ensinava que, ao colocar nossa vida nas mãos de Deus, podemos confiar que Ele sabe o que é melhor para nós, e que tudo o que Ele permite em nossa vida é para o nosso bem, mesmo que não compreendamos de imediato. A gratidão também nos ajuda a cultivar uma atitude positiva diante da vida. Quando estamos focados no que é bom e nas bênçãos que temos, nossa alma se fortalece e nossa conexão com Deus se torna mais profunda. Em vez de nos concentrarmos no que nos falta ou no que poderia ser melhor, escolhemos olhar para o que já foi dado. Essa mudança de foco tem um impacto direto na nossa saúde emocional e espiritual, trazendo uma sensação de paz e contentamento que vem da confiança em Deus. Em tempos de desânimo, a gratidão pode ser o remédio que precisamos para renovar nossas forças. Padre Pio enfrentou grandes sofrimentos ao longo de sua vida, mas sua gratidão a Deus nunca vacilou. Ele nos ensina que, mesmo nas tribulações, podemos encontrar motivos para agradecer. Seja pela oportunidade de crescer espiritualmente, pela força para perseverar ou pela certeza de que Deus está sempre conosco, em cada passo do caminho. Neste capítulo, exploramos como a prática da gratidão pode transformar nossa vida espiritual, nos conectando mais profundamente com Deus e nos ajudando a viver com paz interior. Ao cultivarmos um coração grato, nos abrimos para a graça de Deus e para a abundância de seu amor. No próximo capítulo, vamos abordar como a perseverança e a confiança em Deus são essenciais para a manutenção de uma vida espiritual sólida e verdadeira, especialmente em tempos de provação. A vida cristã não é isenta de desafios, e, muitas vezes, a maior prova de nossa fé está na perseverança. Quando enfrentamos adversidades, é comum nos questionarmos sobre o propósito do sofrimento e até mesmo sobre a bondade de Deus. No entanto, é justamente nesses momentos difíceis que somos chamados a exercer a virtude da confiança inabalável no Senhor. A perseverança em meio à tribulação é um dos pilares fundamentais da vida espiritual e, como nos ensina Padre Pio, a confiança em Deus é o caminho para a verdadeira paz. Padre Pio passou por enormes sofrimentos durante sua vida, desde enfermidades até intensos ataques espirituais e físicos. Apesar disso,
ele nunca vacilou em sua confiança em Deus. Ele sabia que, mesmo nas horas mais sombrias, Deus estava ao seu lado, guiando e fortalecendo. A perseverança é a chave que abre a porta do céu, costumava dizer Padre Pio, lembrando-nos de que, apesar das dificuldades, devemos manter nossa fé firmada em Deus. Perseverar não significa ignorar a dor ou as dificuldades da vida, mas reconhecê-las, e mesmo assim, continuar confiando que Deus tem um propósito para cada situação. A perseverança exige uma confiança total na providência divina. Isso significa acreditar que, mesmo nos momentos de aparente abandono, Deus nunca nos deixa sozinhos. Ele está sempre presente, trabalhando em nossas vidas de maneiras que muitas vezes não conseguimos compreender, mas que são sempre para o nosso bem. A confiança em Deus é uma entrega contínua de nossos medos, ansiedades e inseguranças. Quando confiamos em Deus, aceitamos que Ele está no controle de todas as coisas, e, mesmo que o caminho pareça árduo, sabemos que Ele nos dará forças para perseverar. Padre Pio, em suas cartas e orações, muitas vezes expressava essa confiança inabalável, mesmo quando enfrentava momentos de intensa dor. Ele sabia que, através da fé e da oração constante, tudo seria possível. Ele dizia: "Não se preocupe com o futuro, Deus já preparou o caminho para você." Muitas vezes, a tentação é tentar resolver os problemas por conta própria, sem buscar a orientação divina. Porém, a verdadeira perseverança é confiar no tempo de Deus, esperando com paciência e oração. Quando confiamos, permitimos que Ele guie nossos passos, nos concedendo sabedoria e discernimento para fazer escolhas que nos aproximem dele. Na vida espiritual, a perseverança é também um exercício de humildade. Quando nos deparamos com dificuldades, nossa tendência é nos revoltar ou desanimar. No entanto, ao perseverar, reconhecemos nossa limitação e entregamos nossas preocupações ao Senhor. Padre Pio nos ensinava que, ao entregar tudo a Deus, nossa vida se torna mais leve, paradoxalmente, mais cheia de sentido. A humildade de reconhecer que não temos controle sobre tudo, mas que Deus tem, é a chave para encontrar paz mesmo nas tempestades da vida. A confiança em Deus também implica em aceitar os tempos de espera. Muitas vezes, Deus nos pede para guardar sua ação em nossas vidas, o que pode ser uma das experiências mais difíceis de suportar. No entanto, Padre Pio nos recordava que a paciência é uma virtude essencial. Ele dizia: "A paciência é o remédio para todas as dificuldades." Às vezes, os frutos da perseverança só surgem com o tempo, mas eles são sempre abundantes e nos levam a uma intimidade maior com Deus. Neste capítulo, refletimos sobre como a perseverança e a confiança em Deus são fundamentais para superar as adversidades da vida. A perseverança nos fortalece espiritualmente, enquanto a confiança em Deus nos garante a paz que transcende todo entendimento. No próximo capítulo, vamos explorar a importância do serviço ao próximo como expressão da fé verdadeira e como isso nos ajuda a manter nossa vida espiritual sólida e plena. A vida cristã é marcada pelo amor ao próximo, uma expressão genuína da fé verdadeira. Como nos ensinou Jesus, não basta professar a fé com palavras, é preciso demonstrá-la através das ações. O serviço ao próximo é uma das maneiras mais profundas de viver essa fé. Quando nos dedicamos a ajudar os outros, estamos não apenas cumprindo o mandamento divino, mas também nos unindo a Cristo, que veio para servir, não para ser servido. Padre Pio sempre exemplificou essa entrega. Mesmo com as dificuldades e provações que enfrentava, ele nunca deixou de atender às necessidades espirituais e materiais das pessoas. Ele estava sempre disponível para ouvir, aconselhar e rezar por aqueles que o buscavam, seja pessoalmente ou através de cartas. Sua vida era um constante ato de serviço, não por obrigação, mas por amor genuíno aos outros. "Faz o bem sem esperar nada em troca", dizia Padre Pio. Essa frase encapsula o espírito do serviço cristão. Servir ao próximo não deve ser visto como uma tarefa ou um fardo, mas como uma oportunidade de expressar o amor de Deus de forma concreta. Jesus nos ensinou que quanto fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste, Mateus 25:40, lembrando-nos de que cada ato de bondade é, na verdade, um ato dirigido a Ele. Quando ajudamos os outros, estamos ajudando a Cristo. No entanto, o serviço ao próximo também exige humildade. Às vezes,
somos tentados a fazer o bem com a expectativa de reconhecimento ou gratidão. Mas a verdadeira caridade não busca recompensa. Ela é feita no silêncio, no anonimato, e é direcionada ao bem do outro, sem esperar algo em troca. Padre Pio nos mostrou que o serviço genuíno é aquele que vem do coração, sem intenções egoístas. O serviço ao próximo também nos ajuda a crescer em virtude. Quando nos dedicamos aos outros, colocamos de lado nossas próprias preocupações e egoísmos, aprendendo a ser mais altruístas e compassivos. Servir ao próximo não é apenas um ato externo, mas também uma transformação interior. À medida que praticamos o bem, nossa alma se molda mais à imagem de Cristo, que foi o maior servidor de todos. Além disso, servir ao próximo fortalece nossa conexão com Deus. Quando nos entregamos ao serviço, experimentamos a alegria de seguir os passos de Cristo. Através do serviço, aprendemos a ver Cristo em cada pessoa que encontramos, independentemente de sua condição ou situação. Quando ajudamos, não estamos apenas oferecendo algo material ou emocional, mas também compartilhando o amor divino, que é o fundamento de tudo. Padre Pio dedicou sua vida a ajudar os outros, mas ele também enfatizava que o serviço não se limita a gestos grandiosos. Muitas vezes, as pequenas ações de bondade têm um impacto muito maior do que imaginamos. Um sorriso, uma palavra de conforto, um gesto de carinho, todos esses são atos de serviço que podem transformar vidas. Não é necessário fazer grandes sacrifícios para ser um bom cristão, a chave está na dedicação e no amor que colocamos em tudo o que fazemos. Vamos refletir sobre a importância da oração constante e como ela nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus, sendo mais conscientes de nossos deveres como cristãos e capazes de continuar nosso serviço ao próximo com um coração puro e focado. A oração é a alma da vida cristã. Ela não é apenas uma prática, mas uma comunicação contínua com Deus, que nos fortalece e nos guia em nossa jornada espiritual. Padre Pio entendia profundamente o poder da oração. Ele dizia que a oração é como um farol que ilumina a nossa alma, afastando as sombras e nos guiando para a luz de Cristo. A oração constante é mais do que uma simples repetição de palavras, é um estado de espírito. Quando nos entregamos à oração, deixamos de ser apenas ouvintes da palavra de Deus e passamos a ser participantes ativamente de sua presença. A oração verdadeira vem do coração e nos conecta de maneira profunda com o Criador. Padre Pio dedicava horas do seu dia à oração, muitas vezes em momentos de grande sofrimento, mas ele entendia que a oração era a única maneira de sustentar a sua força espiritual. Além disso, a oração não é apenas para pedir algo, mas também para agradecer e reconhecer a grandeza de Deus. Quando oramos, somos convidados a nos voltar para Deus não só em nossas necessidades, mas também em nossa gratidão. As palavras de Padre Pio, a oração é a chave do céu e a chave da terra, nos ensinam que a oração não só nos aproxima de Deus, mas também abre portas para transformações profundas em nossa vida e na vida dos outros. A oração constante é a chave para manter a nossa alma em paz e nosso espírito alerta para as ações de Deus em nossas vidas. É na oração constante que encontramos a força para servir ao próximo. Sem essa conexão contínua com Deus, nosso serviço aos outros se torna vazio, sem a motivação correta. A oração nos lembra de nosso propósito maior e nos capacita a fazer o bem com um coração puro. Através dela, nos tornamos mais compassivos, mais atentos às necessidades dos outros, e mais dispostos a colocar as necessidades dos outros acima das nossas. A oração constante também fortalece a nossa fé. Em um mundo repleto de distrações e desafios, é fácil perder o foco e se afastar de Deus. Porém, a oração regular nos ajuda a permanecer firmes na fé, lembrando-nos constantemente da presença de Deus em nossas vidas. Padre Pio nos ensinava que a fé e a oração são inseparáveis, pois, sem a oração constante, a fé tende a enfraquecer. Se você sentir que sua fé está vacilando, a oração é o remédio. Quando nos voltamos para Deus em oração, Ele nos dá a força para superar as dificuldades. Isso é especialmente verdadeiro quando enfrentamos desafios espirituais. A oração constante não só nos fortalece em momentos de luta, mas também nos prepara para as provações que ainda virão. Além disso, a oração constante nos traz uma paz interior que é indescritível. Mesmo em meio às tempestades da vida, podemos experimentar a serenidade que vem de saber que estamos nas mãos de Deus.
Padre Pio, mesmo com as imensas dificuldades que enfrentava, sabia que a oração era a chave para encontrar a paz e a clareza necessárias para superar qualquer adversidade. Portanto, a oração constante é um dos maiores presentes que podemos dar a nós mesmos. Ela não só nos conecta a Deus, mas também transforma nossa vida interior, fortalecendo nosso relacionamento com Ele e com os outros. Não importa o quão difícil seja a jornada, a oração constante nos manterá firmes em paz, sempre preparados para seguir os passos de Cristo em cada momento de nossas vidas. A Eucaristia é o maior dos sacramentos, o ápice da vida cristã. Padre Pio, em sua imensa devoção, sempre colocou a Eucaristia no centro de sua vida espiritual. Ele sabia que o corpo de Cristo não é apenas um alimento simbólico, mas a verdadeira presença de Jesus, que nos fortalece e nos transforma. A Eucaristia é uma dádiva divina que nos sustenta em nossa caminhada e nos aproxima de Deus de uma forma única e profunda. Quando participamos da missa, não estamos apenas celebrando uma tradição, mas recebendo a verdadeira presença de Cristo em nosso coração. Como disse Padre Pio, a Eucaristia é o sol que ilumina nossa vida espiritual. Ela é a fonte de toda a graça, o maná que alimenta nossa alma e nos fortalece para enfrentar os desafios diários. Sem a Eucaristia, nossa vida espiritual ficaria fragilizada, pois não podemos viver apenas de palavras e boas intenções, precisamos nos alimentar do corpo e sangue de Cristo para crescer na fé. Ao nos aproximarmos da Eucaristia, somos convidados a entrar em uma comunhão profunda com Deus. Este momento não é apenas um ato de adoração, mas uma oportunidade para renovar nossa fé e nosso compromisso com Cristo. A Eucaristia não é algo que tomamos apenas por dever, mas por amor e gratidão. Cada vez que comungamos, estamos dizendo sim ao amor de Deus por nós e nos comprometendo a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Padre Pio costumava dizer que, quando nos aproximamos da Eucaristia, devemos fazê-lo com o coração purificado, consciente da grandeza desse sacramento. Ele enfatizava a necessidade de estar em estado de graça antes de comungar, porque o corpo de Cristo merece ser recebido com reverência e respeito. Por isso, a preparação para a Eucaristia é fundamental. Não se trata apenas de estar fisicamente presente na missa, mas de estar espiritualmente preparado para receber Cristo. Essa preparação inclui o exame de consciência, o arrependimento pelos pecados e o desejo sincero de seguir a vontade de Deus. Quando nos aproximamos da Eucaristia com humildade e pureza de coração, nossa união com Cristo se torna mais intensa e profunda. A Eucaristia, então, se torna uma verdadeira fonte de cura, libertação e renovação espiritual. A Eucaristia também nos fortalece na luta contra as tentações e nos dá a coragem necessária para viver de acordo com o Evangelho. Cada vez que comungamos, nos tornamos mais semelhantes a Cristo, mais dispostos a amar, a perdoar e a servir ao próximo. Padre Pio sabia que, ao receber a Eucaristia, estávamos sendo transformados interiormente, recebendo a força para viver a vida cristã de forma plena e autêntica. Além disso, a Eucaristia nos une como o corpo de Cristo. Quando comungamos, não estamos apenas recebendo o corpo de Cristo, mas também nos unindo a todos os outros membros da Igreja. A Eucaristia nos faz participar de uma grande família espiritual, onde todos somos irmãos e irmãs em Cristo. Isso nos lembra da importância da unidade na fé e do compromisso com a construção de uma comunidade cristã sólida e acolhedora. Padre Pio, em sua humildade, sempre buscou se alimentar do corpo de Cristo com a maior reverência e amor. Ele sabia que sem a Eucaristia, sua vida espiritual não seria sustentada. Para ele, a Eucaristia não era apenas um momento de devoção, mas o centro de sua vida e sua força para enfrentar as tribulações e desafios. Ele costumava dizer: a Eucaristia é a chave para a santidade. E essa santidade se reflete em nossas ações diárias, nas escolhas que fazemos e na maneira como tratamos os outros. Portanto, a Eucaristia é um convite a viver plenamente nossa fé, a renovar nosso compromisso com Cristo e a nos fortalecer espiritualmente. Cada vez que participamos da missa e recebemos o corpo de Cristo, somos chamados a viver uma vida mais santa, mais amorosa e mais fiel aos ensinamentos de Jesus.